A palavra do Senhor nos diz: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue outro evangelho, que vá além do que nós temos pregado, seja esse maldito ou anátema. Assim como já dissemos, agora repito: se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja esse maldito. Porventura, versículo 10, porventura procuro eu agradar o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu agradasse ainda aos homens, eu não seria servo de Cristo. Amém? Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Mais uma vez, meu Deus, muito obrigado pela tua presença que em nós opera, por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui, pela tua bondade, pela tua graça, Deus, pelo teu favor, porque sem ti não somos nada e sem ti nada podemos fazer. Muito obrigado, Senhor, pelo ministério de louvor. Muito obrigado por cada um daqueles que fazem parte da multimídia, cada um daqueles que nos assistem nessa noite, Pai, que o teu evangelho seja propagado, meu Deus. Muito obrigado por cada vida que está aqui nesta noite, que veio com o coração aberto, dizendo: Deus, fala comigo, ministra o meu coração, o que eu preciso ouvir, que eu possa diminuir, que o Senhor cresça, que eu possa tão somente ser um instrumento em tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui nesta noite, aplauda lindamente ao Rei da Glória, aleluia! Meus lindos, um dos grandes desafios que nós enfrentamos, como cristãos e como seres humanos, é quando nós estamos buscando viver a palavra, é quando nós... Acabaram de encher agora, viu, princesa? Foi, muito obrigado, Deus te abençoe pelo coração de serva. É quando nós estamos buscando viver a palavra, é quando nós estamos buscando agradar a Deus, e você percebe que aquilo que você está construindo, vem alguém e tenta desconstruir. É muito desafiador quando você está dentro de um propósito, e você levanta as ruínas, e de repente, você reconstrói os muros da sua casa, da sua família, do seu ministério, da sua vida financeira, porque tudo que você quer é acertar. Só que como seres humanos, na tentativa de acertarmos, nós vamos errar muito. Por quê? Porque vivemos em uma carne falha, debilitada, que tem as suas limitações, e é muito comum e muito natural que na tentativa de acertarmos, venhamos a errar. Mas é interessante que o evangelho que o Senhor Jesus nos ensinou, ele não é pautado nas emoções, ele não é pautado simplesmente no que eu penso ou no que eu acho, ele não é pautado numa logística, ele é pautado na fé, ele é pautado em princípios, ele é pautado em verdades que são inerrantes e que são imutáveis, ele é pautado naquilo que foi escrito, que foi estabelecido, e passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá, amém? Então, meus amores, o apóstolo Paulo, um dos apóstolos que Deus mais usou no mundo bíblico, ele começou a ser um instrumento nas mãos do Senhor para que igrejas fossem levantadas e fundadas. Entre elas, a igreja dos Gálatas. E o tema da ministração nesta noite é: quem não perseverar, fala para o seu irmão, quem não perseverar, nunca tocará o alvo. Fala para o seu irmão, diga: evangelho
é perseverança. Amém ou não amém? Então todos nós, em todas as áreas da nossa vida, quando existem, pastor Gledson, sonhos e objetivos, muitas investidas nós enfrentaremos da parte do nosso adversário. Porque é uma tentativa dele de desconstruir o que Deus está construindo no nosso interior. Há uma tentativa dele de roubar a semente que Deus tem plantado no nosso coração. A semente da fé, a semente da esperança, a semente da expectativa, a semente de que Deus vai fazer na nossa família, na nossa casa, o que Ele tem proposto, o que Ele tem prometido. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele começou a entender que quando ele começasse a fundar igrejas, no começo, ninguém queria se dispor a ser um fundador de igreja. No começo, quando as pessoas veem a obra começando, poucos querem colocar a mão. Só quando o resultado vem, é que alguém chega e diz: que coisa boa, que coisa linda, como as coisas estão fluindo. Mas antes poucos acreditavam. Poucos foram aqueles que acreditavam na vida de Saulo de Tarso, quando ele era apenas um jovem que havia se convertido. Diz a palavra que ele foi apresentado por Barnabé na igreja de Jerusalém, para que ali ele fosse reconhecido, para que ali ele fosse abrigado. E de repente hoje aqui você começando, talvez um novo tempo, uma nova jornada na sua vida, de decisões, de escolhas, de fundamentos. Talvez você diga: meu Deus, poucos são aqueles que acreditam na minha história. Mas diga assim para o seu irmão, diga: quem precisava acreditar, já acreditou. Fala com fé: quem precisava acreditar, já acreditou há mais de 2000 anos atrás. Diga para o seu irmão: há mais de 2000 anos atrás, alguém não só acreditou, mas te viu como hoje você é, e como você está. Se você crê, diga aleluia. Então de repente, o apóstolo Paulo, ele começa a ser um instrumento nas mãos do Senhor, para fundar a igreja. E quando você vê a bagunça de um lugar, poucos querem começar uma faxina, poucos querem discipular. Muita gente quer vir para um altar pregar, ministrar a palavra, mas cuidar de vidas que vai requerer mais detalhes, mais desgastes, mais entrega. Poucos são aqueles que querem. Muitas pessoas, elas querem pegar a coisa pronta, porque hoje nós estamos vivendo o tempo da praticidade. Isso é natural do ser humano. Você tem hoje uma televisão, você tem um controle remoto já do seu lado. Você tem hoje um celular, você consegue navegar pela internet e até assistir coisas que antes você só assistia pela televisão. Então de repente, ter a praticidade hoje, ao mesmo tempo que isso é bom, isso também nos acomoda. Isso não nos ensina a romper barreiras, isso não nos ajuda a romper limites, isso não nos ajuda a arrancar toco. Qualquer coisa hoje você procura no Google, como se o doutor Google fosse completo para você. E na verdade, até quando você vai pesquisar coisas sobre a palavra, existem comentários que não são confiáveis. Existem pessoas que não são habilidosas na instrução, e você pode pegar uma instrução que seja na verdade uma heresia para você. Então de repente o apóstolo Paulo, ele pega uma das igrejas que mais cresceu, pastores, na galáxia, a igreja dos Gálatas. E ele fundou essa igreja, ele ensinou essa igreja, ele preparou essa igreja. E aparentemente parecia uma igreja madura. A igreja dos coríntios não. Ele começa repreendendo a igreja, chamando eles de imaturos.
No capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz: olha, eu poderia já vos alimentar com um alimento mais sólido, mas hoje ainda há uma necessidade de leite, porque vocês não cresceram. Vocês ficam numa briga entre vocês. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas quem é Paulo, quem é Apolo, senão servos do Deus Altíssimo? Uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. E de repente ele identificou a igreja dos coríntios como sendo uma igreja imatura, porque brigavam por besteira, porque eram partidários, porque havia pecado no meio do povo. Mas o povo caracterizava a espiritualidade como sendo dons espirituais, e nós cremos nos dons, nós cremos no mover do Espírito, no agir do Espírito, no falar em línguas, no profetizar, no bradar, no que Deus pode fazer, no avivamento que Ele pode gerar. Mas o maior avivamento que Deus pode gerar na vida de pessoas não é, em primeiro lugar, um paralítico que vai andar, um cego que vai enxergar, mas é uma vida que vai ser transformada de dentro para fora no seu caráter. E o mais o Senhor fará. Se você crê, diga aleluia. Então de repente nós vemos que a igreja dos Gálatas era vista pelo apóstolo Paulo como sendo uma igreja madura. E de repente chega para ele as informações de que aquela igreja que ele discipulou, que ele teve tanto trabalho, estava sendo contaminada por judeus legalistas, que estavam pregando o evangelho, dizendo que o evangelho só se cumpriria se eles cumprissem parte da lei. É tanto que no capítulo 2, diz a palavra, você vai ler e vai estudar, que Pedro é repreendido pelo apóstolo Paulo, quando ele diz que o resistiu na cara, porque sendo judeu, ele comia com os gentios, e quando chegaram os judeus, ele passou a se comportar como judeu, e começou a repreender os gentios, porque eles pregavam que para poder viver o evangelho, teriam que passar pela circuncisão. E diz a palavra que até Barnabé se deixou levar e foi dissimulado ali, exatamente por Pedro. É tanto que o apóstolo Paulo chegou para Pedro e ele disse: olha, você sendo judeu, não consegue viver as práticas do judaísmo, como é que você cobra algo das pessoas que você não consegue viver? Como é que você cobra das pessoas o que elas não estão colocando em prática? Como é que você cobra das pessoas uma fé sem obras? Então de repente o apóstolo Paulo ele fica surpreso porque ele deixou uma igreja madura, ele deixou uma igreja consolidada, ele deixou uma igreja ensinada, e quando ele volta, ele encontra essa igreja contaminada pelo judaísmo. Aí ele começa no texto que nós acabamos de ler. Vocês podem me ajudar o máximo que vocês puderem, até tirando o médio grave, meus lindos, em virtude dos dias de ministração. Amém, meus amores? Conto com vocês aí da multimídia. Então, voltando aqui para o texto, diz a palavra que o apóstolo Paulo ele fica surpreso. Ele fica surpreso dizendo: estou surpreso com vocês. Como é que vocês foram evangelizados? Como é que vocês foram ministrados? E agora vocês estão engolindo o que estão trazendo por parte dos judeus. Eu quero dizer para vocês, eu vou contextualizar aqui, que se um anjo descer do céu, que se alguém vier com a maior eloquência, com a maior sabedoria, pregando outro evangelho que não seja este pregado pelo Senhor Jesus, seja esse maldito, anátema. Se eu chegar ensinando outra coisa que não seja o evangelho do Senhor Jesus, desconsidere, porque eu serei maldito.
Eu não vivo aqui para agradar em primeiro lugar os homens. Ou eu agrado aos homens, ou eu agrado a Deus. Porque se eu vivesse para agradar os homens, jamais eu seria servo de Cristo. A expressão servo vem do original grego doulos. Jamais eu seria escravo de Cristo. Não escravo no sentido de você ser humilhado ou maltratado, mas eu não tenho independência, eu não tenho escolha. Não é o que eu quero, não é o que eu quero trazer para a minha realidade. A palavra não pode ser contextualizada com a cultura que eu quero. O que está escrito, está escrito. O que está revelado, está revelado. Prego batido e ponta virada. Se você crê que é assim, joga a mão para o alto, diga aleluia e aplauda o Rei da Glória. Então, de repente, o apóstolo Paulo, ele começa a se deparar com um grande desafio, de que ele precisava, mais uma vez, ensinar as pessoas aquilo que ele havia ensinado, e havia sido desconstruído pelas pessoas. E ele chega ali e ele começa a explicar: o evangelho que me foi dado foi segundo a graça, e eu não cheguei de paraquedas. Antes de subir para Jerusalém e estar apto para pregar o evangelho, eu digo a vocês que eu passei 3 anos no deserto de Damasco, aprendendo com Deus, sendo forjado por Deus, sendo ensinado por Deus para ser aquilo que eu sou hoje. Tanto os apóstolos como os pais da igreja no primeiro século, eles foram extremamente perseguidos. Por quê? Porque o evangelho era pregado, mas ele não era pregado só através da mensagem falada. O poder também era manifesto. O Paulo que pregava o evangelho, diz a palavra que os seus lenços curavam. O Pedro que pregava o evangelho, por onde ele passava, a sua sombra curava. Por isso que Paulo disse aos romanos: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa é a dinamite, esse é o poder que transforma o mundo. E de repente nós vivemos o primeiro período, que é o período da igreja primitiva e dos pais da igreja. E esse período foi um período de muita perseguição. No primeiro século, o cânon bíblico foi fechado, quando todos os livros considerados inspirados foram canonizados pelos pais da igreja. No terceiro século, houve a conversão de Constantino, que filiou a igreja ao Estado, fazendo com que a igreja deixasse de ser perseguida, mas ao mesmo tempo, esse foi considerado o período das trevas, porque toda sorte e tudo quanto era idolatria começou a entrar na igreja, e as pessoas começaram a se afastar da fé, e começaram a pregar segundo o que os homens pensavam, de que para você ir para o céu, você tinha que comprar um terreno no céu, e se chamavam indulgências, de que para você adquirir a salvação seria através das obras. E de repente até nos mosteiros era proibida a leitura bíblica, até que Martinho Lutero ele teve acesso ao texto de Romanos capítulo 2, que a justificação e a salvação, ela é pela fé, não segundo as obras, mas pela fé no Senhor Jesus. E ali ele protesta e começa a reforma protestante, onde de repente uma grande revolução espiritual, gerando salvação, e o retorno aos princípios bíblicos começam a acontecer através da vida de um homem que foi perseguido. Depois vem ali os teólogos reformadores, Calvino, João Calvino, Armínio e entre outros.
Depois chega o tempo que nós vemos ali o período avivalístico. Você vê Jonatas e Eduardo, você vê tantos outros na Europa, Deus usando com autoridade, com poder. E o avivamento foi marcado pelo quê, pastor? Foi pelo falar em línguas? Não, tudo começou pelo arrependimento, pelo quebrantamento, tudo começou pela mudança de caráter. Não adianta acontecer do lado de fora você pedir dom a Deus, se o dom maior, que é o fruto do Espírito, não habita em você, não exala em você. Não existe dom maior do que o dom do amor. Tudo passará, mas o amor jamais acaba. Então, de repente, nós vemos que os apóstolos, eles estavam numa missão extremamente árdua. E quando você chega, como o apóstolo Paulo, e percebe, dá um exemplo aqui, que a equipe ministerial que andou com Jesus, que esteve com Jesus, que deveria estar com você no mesmo propósito, está contaminada também. Você chega assim para o marido, para a esposa, e diz: não, você não é possível, você me conhece. Como é que você está tendo pensamento contrário ou diferente ao meu respeito? Você anda comigo, rapaz. Você sabe quem eu sou, você vê os frutos. Eu não sou fruto daquilo que o povo pensa ou acha. Eu sou fruto daquilo que eu professo, daquilo que eu manifesto em Cristo. A nossa maior dor não está relacionada às pessoas que não nos conhecem, está relacionada a gente que anda com você, que te conhece, que sabe de onde você veio, que sabe dos frutos que você tem, que conhece a tua história e de repente te desconhece. Alguém que olha para você, um pai, uma mãe, e diz: espera aí, você sabe quem eu sou? Um momento não mede o ser humano que eu sou. Eu posso estar irado, eu posso estar chateado, eu posso vir a errar. Eu sou um ser humano. Aí de repente chega Paulo ensinando novamente aos Gálatas, e Pedro indo no sentido contrário, fazendo igual aos judeus, porque ele tinha medo de ser perseguido até ser repreendido. Primeiro princípio que eu quero que você aprenda: para perseverar e chegar no alvo, diga assim para o seu irmão: você precisa ser persistente. Fala com fé para o seu irmão: mesmo que você seja contrariado. O feijão está aguado, o feijão está sem sal, sem tempero, mas é assim que você pode comer. Você tem pressão alta, então tem que comer assim. Porque isso aqui eu não quero, isso aqui eu não engulo. Mas não é porque tem que engolir, não, é porque é o que é certo. Tem que pedir perdão se quiser ver a glória de Deus. É o que está escrito lá em Hebreus: buscai a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que você quer contemplar Deus, ver a glória de Deus, se de repente você é intrigado do seu irmão? É o compressor que está segurando a minha voz, meus amores. Podem abrir. Então de repente você começa a perceber: não, diminuiu, tira o compressor, porque quando eu falo forte, a minha voz é engolida. Isso. Muito obrigado, meu lindão. Então de repente nós vemos que o apóstolo Paulo, ele estava pronto a ser perseverante, mesmo que ele fosse contrariado. Diga para o seu irmão: mesmo que o mundo diga não. Fala com fé para o seu irmão: mesmo que o mundo diga não. Diga: você precisa ser convicto e ir até o fim. Você sabe do que Deus fez na sua vida. Você sabe de como Deus te marcou. Olha que maravilha o microfone agora. Esse é o microfone do pastor André. Amém? Ô glória, eu conheço de som, gente, é mais de 20 anos pregando. Amém? Tirou o compressor, quando eu falava forte, a voz ia para dentro, parecia picolé caseiro Caicó. Tá amarrado.
Pessoa já enfrentando asma, desafio. Eu digo, o cão não vai ganhar no som não hoje. Deixa eu falar para você. Em nome de Jesus, seja perseverante até o fim. Seja fiel até o fim. Independente de ser contrariado, independente de ser perseguido, independente de ser açoitado, o que Deus tem com você, Ele tem com você. A convicção que Ele te deu, não abra mão do princípio do Evangelho, não pregue outro, não abra mão do que está escrito. Deus vai te honrar por meio da verdade. Se você crê, aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Oh glória! Então, meus lindos, eu sei que é difícil quando você vê pessoas que compartilham da mesma fé que você. O que eu me entristeço hoje é que eu sou um pastor que prega sobre unidade. Eu sou um pastor que prega sobre o amor, porque é isso que eu tenho aprendido do Senhor Jesus. Mas existe um exército chamado igreja, que ele se autodestrói. Competições relacionadas a denominações, indiretas que são ditas e que são dadas, onde na verdade estamos no mesmo propósito de fé. A palavra do Senhor, ela não tem que ser usada como espada para ferir pessoas, ela tem que ferir o inferno. Ela não tem que ser usada como espada para dar indireta para ninguém, tem que ser direta mesmo, para que haja transformação, para que haja maturidade, para que haja crescimento, para que haja aprendizado. O apóstolo Paulo, que ele tinha que dizer, ele falou, e ele resistia pessoas à cara, porque ele não pregava outro evangelho que não fosse o evangelho do Senhor Jesus. A palavra de Deus é uma aguda espada afiada, que penetra no nosso interior, até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Irmãos, quando eu vou gravar um vídeo, eu tenho o máximo de cuidado, para que em um vídeo, por mais que eu fale a verdade, eu não exponha nada eu queira dizer a alguém, mas que a palavra de Deus ela seja universal, seja geral e possa alcançar todos os corações. Quem fere pessoas é Satanás, quem persegue a igreja é Satanás. Mas diz a palavra que Jesus mesmo declarou que contra a sua igreja as portas do inferno jamais prevaleceriam. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda lindamente ao Rei da Glória. Eu olho para pastores e para vidas hoje e sou um encorajador. Eu olho para a vida de homens como Karl Marx. Eu olho para a vida de homens como Finney, como Wesley, homens que eu estudei profundamente a vida e o histórico de cada um deles, e estudo até hoje. Você vê os compêndios de teologia que tem lá em casa, mas a prioridade é a palavra, a prioridade é o Evangelho, é o que Cristo pregou, é o que Ele disse, é o que está escrito. Eu não posso criar nada em cima daquilo que está escrito. Eu posso aplicar, eu posso ter revelações em cima daquilo que já está revelado. E o apóstolo Paulo, ele precisou ser incisivo e perseverante, mesmo quando tudo era contrário. Segundo princípio, diga assim para o seu irmão: tempo de amolar a ferramenta
nunca é um tempo perdido. O apóstolo Paulo passou 3 anos no deserto de Damasco. Aí tem gente que toca igual um louro que a minha avó tinha, um papagaio. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalala, pronto. Aí agora já vou tocar no louvor da igreja. Tem gente que lê um versículo, teve uma revelação, agora eu vou pregar. Deus vai te usar. Agora detalhe, se aprofunde naquilo que você vai fazer. Tem gente que casou agora, ou ainda vai casar, e já quer dar conselhos matrimoniais. Ou então tem gente que é a mãe perfeita e o pai perfeito sem ter filhos. Igual o livro, eu era um pai perfeito antes que os meus filhos nascessem. Ah, se fosse meu marido. Ah, se fosse minha esposa. Ah, se eu fosse pastor dessa igreja. Ah, se eu fosse pai ou mãe desse menino. Mas não é, quando você está na realidade é diferente. Eu já tinha dado uns mochicão, um beliscão. Pega o seu filho que você ama bastante, quando você for pai e mãe, e dá um beliscão para deixar roxo, para depois você ir lá e chorar, sem contar que é uma agressão exagerada, e você ir lá e chorar pelo amor que você tem pelo seu filho. É muito fácil a gente escrever o que outra pessoa tem que fazer, quando nós não temos o mesmo nível de amor por aquela pessoa. Por que o apóstolo Paulo ele foi treinado? Por que ele foi habilitado? Para ele não chegar e não falar besteira, não fazer besteira. Mas tem gente que não quer passar pelo processo. Tem gente que não quer passar pelo estágio de aprendizado. Fala para o seu irmão, dá uma saculejada nele. Diga: Deus está te ensinando para que você vá além do que o que você já foi, amém? Sempre eu vou ter algo a aprender com alguém. Sempre alguém vai ter algo a aprender comigo. Então ele passou 3 anos no deserto de Damasco. Aí tem gente que passa e recebe aquela palavra profética: eu vou te usar para as multidões. Aí já sai daquele momento profético: meu Deus, já estou vendo as multidões, como da África, como da Índia, estou vendo uma multidão na minha frente. Aí chega Deus e usa um profeta, ou usa alguém e diz: olha, vai ter evangelismo em tal lugar, tal dia. Eita Jesus, Deus vai cumprir o chamado dele na minha vida. Aí chega lá, chega 2 pessoas. Cadê o povo? Vai chegar não? Tem 3 pessoas, não tem 5 não. E você não consegue compreender. Ana Paula Valadão diz que antes do dia do trono começar, o pai dela colocou ela para ser líder do culto matinal da Igreja Batista da Lagoinha, 5 horas da manhã. Era lotado de anjo, querubim, serafim, arcanjo. E só tinha uma senhora, a zeladora, que abria a igreja. E às vezes a audiência era só de de Deus. Para alcançar as multidões, diga assim para o seu irmão: diga, Deus vai te treinar no pouco. Você vê alguém que chegou a um determinado lugar, mas você não sabe de onde ele veio. Jesus de repente vai lá e se manifesta e aparece, mas de onde ele veio? Ele foi treinado por 30 anos. Ele aprendeu a trabalhar com a madeira, para aprender a trabalhar com a dureza do nosso coração e moldá-lo segundo o seu coração. Está no meio do processo, aí dói. E Deus está limpando a casa. Está no meio do deserto. Meu Deus, eu sou poliglota. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, que o Senhor é Deus. Diga assim para o seu irmão: você está no meio do processo, meu irmão. Você está no meio do processo. Mas eu tenho habilidades, eu tenho um currículo, eu tenho um dom, eu sei. Mas Deus, Ele sabe a hora certa de levantar a pessoa. Tem gente que tem habilidade. Tem gente que tem um vozeirão para cantar. Tem gente que tem a característica de um líder.
Mas se você passar um mês com a pessoa, você não fica, porque ela bota todo mundo para correr. Cavalo não, do jumento para lá, de tão ignorante. A mesma coisa é a irmã, carne de pescoço. Igual uma irmã que sabia cantar, chegou e outra irmã estava testemunhando, colocou ela para ser líder do coral que tinha 60 mulheres. Quando foi com 3 meses, a festividade do coral só tinha 15. Perguntei o que foi que aconteceu. Diga, ninguém aguentou o temperamento. Antes dizia, o contralto está errado, deixe de ser burra, saia. Peraí, que avalice é essa? Que temperamento é esse? Então de repente o apóstolo Paulo, ele disse, olha, eu não caí de paraquedas aqui não. Eu fui chamado segundo o evangelho da graça de Deus para pregar para vocês. Antes de subir para Jerusalém com aqueles que eram apóstolos, antes de mim andar com eles, eu passei 3 anos no deserto de Damasco. Diga assim comigo, diga, o deserto está grande. Diga, o deserto está grande. E parece que não tem fim. Tem gente que está no 2º ano, no 3º ano. Tem gente que está no 4º ano. Mas vai chegar um tempo que Deus vai te tirar desse deserto. E Ele vai te usar em todas as áreas da sua vida. Porque o próprio Jesus disse, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Se o sal ele for insípido, para nada serve. Mas também não tem como pegar uma lâmpada e colocar debaixo do velador. Quem nasceu para brilhar, nasceu para resplandecer a Cristo e a sua glória. Se você é um desses, diga aleluia e aplauda o seu nome. Então de repente o apóstolo Paulo, ele foi lutando. E você vê que ele fala na carta dos Gálatas: crucificado estou eu com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por mim. Ele fala na carta dos Gálatas sobre o fruto do Espírito. Ele fala sobre semeadura no capítulo 6. Que tudo aquilo que o homem semear, isto também se fará. Último princípio para chegar no alvo. Às vezes você se sente zerando. Você chega no topo, nota 10, não está tudo pronto. Quando você chega, quantas mulheres daqui já fizeram a faxina? Ou então tem daqueles maridos cozinheiro, nota 1000. Mas o que mela de panela é melhor não cozinhar, porque deixa para a mulher lavar. De repente você passa pano na casa, parece que entrou o monstro da lama. Já aconteceu? Complicado, né? Acontece também de você como homem estar no meio da rua e a esposa ligar de instante em instante: amor, traz isso, esqueceu aquilo. Ou só muda de endereço. Também peço um bocado. Está faltando isso. Meu Deus, como é que eu vou me virar para pegar tudo isso? Para comprar tudo isso? E de repente você começa a perceber que muitas coisas que eram construídas no seu caráter, e até que você vislumbrava, parece que foi de água abaixo. Quantos pais nós temos aqui? Já se revoltou com o filho quando ele estava pronta? E de repente
caprichou na fralda. Não, porque é natural da criança. Mas na hora de sair, vazou tudo. Troca roupa, troca fralda. O cristão sempre tem que ter a paciência, a perseverança para recomeçar. Jesus ensinou tudo. E antes de ser morto e crucificado, ele chega ali para Pedro para lavar os pés. Ele diz: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, não. Aí o Senhor disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele diz: não, Senhor, não só os pés, mas a cabeça também. Aí o Senhor disse: não é necessário a cabeça, só os pés. Tem coisas que você não entende hoje, Pedro, lá na frente você vai entender. Aí talvez você que está aí se pergunte: por que toda vez sou eu que tenho que pedir perdão? Eu agora não vou não. Porque toda vez sou eu que tenho que pagar as contas. Porque só eu levo para o médico. Porque só eu faço. Porque só eu tenho atitude. Dá vontade de chegar, só um exemplo, pastorzão. Acorda! Que tem a ver comigo, tem a ver com você também. Eu novo na fé, na vigília que eu estava, uma pessoa caiu endemoniada. Eu já expulsava demônio e todo mundo: André, seminarista, corre cá, vai expulsar um demônio. Eu digo: vão vocês. O Deus que eu tenho, vocês têm também. Eu pregando o evangelho, queriam que eu parasse de pregar para expulsar o demônio. Diga assim: o seu irmão, você tem autoridade sobre serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas. Deus está levantando uma geração para ir além daquilo que nós já fomos, para fazer o infinitamente mais. Estes sinais, disse Jesus, seguirão aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes e escorpiões e em todo o poder das trevas. Oh, aleluia! Então, de repente, o apóstolo Paulo se viu na responsabilidade de recomeçar. Deixa eu falar algo de Deus para você. Se tiver que perdoar de novo, perdoe. Vamos acabar com as guerras. Se tiver que ir para a cruz, vá. Se tiver que se humilhar, se humilhe. Se permita amar novamente quem te aborreceu. Abençoe aqueles que muitas vezes não te abençoam. Fale bem daqueles que talvez não falam bem de você. Ame aqueles que talvez não te amam. O evangelho do Senhor Jesus não é uma briga contra o homem. Confronta o homem, mas não para destruir o homem, mas para trazer vida. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Ame o seu amigo, ame os seus inimigos. Jesus, ele diz que honra você vai ter em amar os seus amigos. Honra sim você terá em amar os seus inimigos. Mas eu sou esquentado, seja quente, mas quente do Espírito. Pastor, eu me embriago. Se embriague, mas não com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero passar por essa terra
Eu quero que olhem para mim e digam: ali vai um servo de Deus. Eu não tenho vaidade com um PR, com um pastor presidente. Eu louvo a Deus pelo carinho e pela honra. Mas eu agradeço a Deus pela capacidade de amar. Vou falar uma coisa para você. Alguém pode bater no meu rosto. Alguém pode falar mal de mim. Eu estou falando bem da pessoa. Alguém pode bater no meu rosto. Eu estou dando carinho à pessoa. Eu não consigo ter raiva de ninguém. E muitas vezes eu disse: Deus, o amor é sofredor, traz saudades. E o Senhor disse: você lembra o que João escreveu? E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você viu que João escreveu que aquele que diz estar nele tem que andar como ele andou? O amor não vai encobrir os pecados. Ele encobre multidões de pecados no aspecto de perdoar, de redimir, de restaurar. Mas se há uma coisa que havia no apóstolo Paulo, ele era um apologeta. O que é isso, pastor? Um defensor do evangelho. Mas ele não maltratava pessoas. Ele confrontava. Ele falava a verdade do evangelho. Mas ele amava. Porque este homem falou em 1 Coríntios capítulo 13. Nós podemos fazer tudo. Se não existir amor com a sua família, com o ser humano, você pode viver qualquer tipo de natureza de pensamento, menos o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Pega na mão do seu irmão e diga: meu irmão, se for preciso recomeçar, zerar tudo, dar um start, diga para o seu irmão: nós vamos fazer isso. Ensinar de novo. Sabe o que me move a ser pastor? O amor por Deus e pelas vidas, nas quais você é uma delas. Deus só está esperando que você perdoe. Deus só está esperando que você libere o coração e abençoe, para que Ele possa fazer o que Ele deseja fazer. O último princípio é: persevere em amar. Diga assim para o seu irmão, diga: às vezes é difícil amar quem nos critica e nos maltrata, é difícil, mas ninguém nunca perdeu por fazer o bem. O apóstolo Paulo disse também na carta que quando nós tratamos uma pessoa com honra, nós estamos amontoando brasas vivas sobre a nossa cabeça. Honre, ame. Ninguém fala mal de ninguém na minha frente. Vou contar uma fofoca para o pastor: longe de mim, Satanás. Quero saber de fofoca não. Ninguém fala de quem eu amo. Mas não faz mais parte da sua vida, não está mais com o Senhor, não interessa, eu amo. É meu irmão, nós vamos morar no céu e ponto final. Já foi bênção na minha vida, continua sendo, e nós somos um em Cristo e ponto final. Você está entendendo? Em nome de Jesus, não queira ser polêmico. Tem gente
que gosta de ser polêmico, e através da sua polêmica está em destaque. Se a polêmica vier por causa da defesa do evangelho e a perseguição, se alegre com isso, porque o apóstolo Paulo diz: eu carrego em meu corpo as marcas do evangelho. Mas não porque você provocou pessoas, mas porque você pregou a verdade. E quando nós pregamos a verdade confronta, ela dói. A verdade muitas vezes ela vai, abrir uma ruptura no coração das pessoas, mas Deus é responsável em sarar, porque Ele se responsabiliza pela sua palavra. C.S. Lewis, ele falou uma coisa tremenda. Autor de filmes, de livros, um cristão. Ele disse: se você não estiver pronto a amar como Jesus amou, você pode ser discípulo de qualquer outra pessoa, menos de Cristo.